3,9 bilhões de reais. Esse é o valor que continua movimentando obras em Goiás, mesmo depois da extinção do fundo criado para financiá-las. Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga aqui nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. Em 2022, o Fundeinfra surgiu como solução para garantir receita carimbada à infraestrutura. Agora, o fundo foi revogado e as obras não pararam. Mais de 2.500 quilômetros seguem em execução. Rodovias estratégicas foram entregues. O crescimento do agro ultrapassou 20% em 2025. O PIB estadual avançou. A arrecadação aumentou. Enquanto o debate nacional gira em torno de equilíbrio fiscal e necessidade de novas receitas, Goiás tomou outro caminho. Centralizou o financiamento no próprio Tesouro. Isso muda a engenharia do Estado. Sai o modelo vinculado. Entra o Caixa Central. Flexibilidade aumenta. Responsabilidade também. Esse movimento pode consolidar a autonomia fiscal, mas também expõe o Estado diretamente às oscilações econômicas. A pergunta que poucos estão fazendo é simples e profunda. Goiás está inaugurando um novo modelo de financiamento estadual ou assumindo o maior teste fiscal da sua história recente? Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. 3,9 bilhões. Esse é o valor que continua movimentando obras em Goiás, mesmo após a revogação do fundo criado justamente para financiá-las. Não é uma promessa, não é anúncio, é execução. São mais de 2.500 quilômetros de obras em andamento. São rodovias estratégicas, como a GO 184, recebendo investimentos superiores a 300 milhões de reais. São 246 municípios interligados por malha asfaltada, mas isso é só a superfície. Durante anos, Goiás foi tratado como estado de passagem. Produzia, escoava, exportava, mas o protagonismo quase sempre ficava em outro lugar. O eixo econômico tradicional concentrava decisões, visibilidade e narrativa. O Centro-Oeste crescia em silêncio. E é aqui que começa a virada. Em 2022, o Fundeinfra foi criado como mecanismo de financiamento vinculado à infraestrutura, garantindo receita específica para obras. Era uma solução para proteger investimentos de oscilações políticas e econômicas. Era previsibilidade, era segurança. Agora o fundo foi revogado e as obras não pararam. O financiamento passou a ser centralizado no Tesouro Estadual. Sai a receita carimbada, entra o Caixa Comum. E quando um Estado decide colocar bilhões diretamente sob responsabilidade do próprio Tesouro, isso não é detalhe contábil, é mudança de postura. Goiás decidiu confiar na própria capacidade. Mas por quê? Os números ajudam a entender o momento. O agronegócio goiano registrou crescimento superior a 20% em 2025. O PIB estadual avançou cerca de 3,9%. A abertura de novas empresas cresceu. A arrecadação acompanhou esse movimento. A base produtiva se fortaleceu. Só que essa decisão não é apenas reflexo de crescimento, é estratégia. Enquanto o governo federal enfrenta debates intensos sobre equilíbrio fiscal, metas e necessidade de novas receitas, Goiás assume financiamento direto e acelera investimentos. Não se trata de confronto político, trata-se de modelos distintos de gestão. Brasília administra complexidade nacional. Goiás opera com foco regional e crescimento recente e robusto. Mas o contraste revela algo maior. Enquanto parte do país discute limites, Goiás executa a expansão.
E aqui está o ponto que muda a narrativa. Goiás cansou de ser corredor e decidiu assumir o próprio ritmo. Não são obras isoladas espalhadas pelo mapa. São peças de um tabuleiro estratégico. Rodovias facilitam o escoamento da produção. Distritos industriais ampliam processamento local. O polo farmacêutico de Anápolis consolida a diversificação econômica. A integração com a ferrovia Norte-Sul reforça a conexão nacional. A energia renovável avança no interior. O etanol de milho ganha escala. Exportações atingem recordes. Tudo se conecta. Quando logística melhora, custo cai. Quando custo cai, indústria cresce. Quando indústria cresce, arrecadação aumenta. Quando a arrecadação aumenta, o tesouro sustenta investimento. É um ciclo, mas ciclos dependem de estabilidade. Ao abandonar o mecanismo vinculado e apostar na própria arrecadação, Goiás ampliou flexibilidade. Pode priorizar projetos com mais agilidade. Pode ajustar recursos conforme necessidade. Pode responder mais rápido a oportunidades. Só que também concentrou risco. Se houver desaceleração econômica, o impacto recai diretamente sobre o caixa que sustenta obras. Não há fundo blindado para absorver pressão. A responsabilidade é direta. E é exatamente por isso que essa decisão tem peso histórico. Goiás deixou de depender de um instrumento específico e passou a confiar na própria estrutura fiscal. Isso exige confiança na base produtiva. Exige leitura estratégica do momento econômico. Exige planejamento, não é improviso. Enquanto alguns estados enfrentam gargalos logísticos, custos industriais elevados e saturação territorial, Goiás ainda possui espaço físico, competitividade relativa e integração crescente entre agro e indústria. Mato Grosso produz em escala impressionante, mas Goiás agrega valor industrial. São Paulo enfrenta limites urbanos e custos elevados, enquanto Goiás ainda expande infraestrutura com margem territorial. O estado, que era visto como interior, agora se posiciona como elo logístico nacional. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Ao centralizar financiamento, Goiás assume protagonismo narrativo. Não depende de explicação externa para justificar obras. Não terceiriza responsabilidade. Assume o comando. E isso altera a percepção regional. Durante décadas, a narrativa nacional concentrou poder e visibilidade no litoral. Enquanto o Brasil olhava para a costa, o interior produzia. Agora, o interior investe. Mas nenhum movimento estratégico está imune a risco. Se a arrecadação continuar sólida, o modelo consolida maturidade fiscal. Mostra que o Estado consegue investir com autonomia e disciplina. Pode servir de referência para outras unidades federativas que buscam flexibilidade orçamentária. Se houver retração, o impacto será imediato. Esse é o verdadeiro teste. A decisão de revogar o fundo não foi apenas administrativa, foi simbólica. Representa confiança na própria estrutura econômica. Representa aposta no crescimento sustentado. Goiás não está apenas construindo rodovias, está construindo uma narrativa de autonomia. E é aqui que tudo ganha dimensão maior. Quando um Estado assume responsabilidade direta por bilhões em investimentos, ele envia uma mensagem clara. Acredita no próprio potencial produtivo. Acredita na força do agro integrado à indústria. Acredita na logística como motor de desenvolvimento. Mas o futuro não se define apenas por confiança. Se define por consistência. O crescimento recente sustenta o presente. A continuidade sustentará o modelo. A transformação já começou. As obras estão em andamento. Os números são públicos. A arrecadação recente é fato. O crescimento econômico é verificável. A pergunta agora não é se Goiás investe. É se Goiás conseguirá manter esse ritmo ao longo dos próximos ciclos econômicos.
O estado que foi visto como corredor pode estar se tornando protagonista estratégico do Centro-Oeste. Mas protagonismo exige resistência. Goiás está consolidando uma nova fase de autonomia fiscal ou assumindo o maior desafio financeiro de sua trajetória recente? A resposta não está apenas no número, está na capacidade de sustentar o movimento. E você acredita que esse modelo pode transformar Goiás em referência nacional de estratégia fiscal e logística, ou o teste ainda está apenas começando? Agora, a discussão está aberta. Deixe seu comentário aqui embaixo. Antes de encerrar, vale registrar a qualidade do debate que está acontecendo aqui. Suramas Marques trouxe algo que representa muito do espírito goiano. Um estado historicamente trabalhador, estruturado, que forma pessoas preparadas e que muitas vezes exporta talento para outros lugares do Brasil, como Rondônia. Esse movimento de pioneirismo também faz parte da história de Goiás. Gente que aprende aqui e constrói em outras regiões. Esse é um dado real da nossa formação econômica e social. Obrigado, Suramas, por compartilhar essa vivência. Também é importante reconhecer quem participa, trazendo percepções sobre desafios. O crescimento do agro e da economia precisa caminhar junto com infraestrutura urbana, mobilidade e qualificação de mão de obra. Esse ponto é central em qualquer debate sério sobre desenvolvimento regional. Quando se fala em investimento público, é justamente para enfrentar gargalos históricos: transporte, logística, formação técnica. Esse tipo de questionamento amplia a conversa e ajuda a manter o tema no nível estratégico que ele merece. Go 951 destacou um ponto político que reflete a realidade eleitoral recente do Estado. A composição partidária dos municípios goianos é amplamente concentrada fora do PT, algo verificável nos dados oficiais de prefeitos eleitos. Independentemente de posição ideológica, o fato é que Goiás consolidou nos últimos anos uma identidade política própria e um modelo de gestão que dialoga com sua base produtiva. Obrigado pela participação ativa no debate e a todos que comentaram, curtiram, compartilharam, e também àqueles cujos nomes não apareceram até o fechamento desta edição. A contribuição de cada um fortalece o canal. Esse espaço existe para elevar o nível da conversa sobre desenvolvimento, estratégia e futuro de Goiás. Todos são bem-vindos aqui. O debate continua. E ele só faz sentido com a participação de vocês. E aí, Goiás está dando uma aula de estratégia fiscal ou assumindo um risco que ainda não foi totalmente testado? Quero saber a sua análise. Vamos elevar esse debate. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.